Jeremias, no seu capítulo 18, verso de número 1, está escrito assim: e a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parece bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fizeste esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Coloque a mão no seu coração. Eu quero convidar você a se colocar de pé, se você pode. Aleluia. Espírito Santo, aqui estamos, Senhor, na tua presença, na tua casa. O culto aqui é para ti, o louvor aqui é para ti. Nós não estamos fazendo isso aqui por mérito humano, mas nós estamos fazendo isso aqui, Senhor, em agradecimento, Senhor, por o Senhor ter nos permitido chegar até aqui. A sua palavra foi lida e ela vai ser pregada nesta noite. E o vaso que o Senhor usa nessa noite é um vaso de barro. E eu te peço, Espírito Santo, continua falando com a igreja. Continua visitando os corações aqui nessa noite. Tem corações aqui apreensivos de ouvir o Senhor falar com ele e falar com ela face a face. Se o Senhor quiser assim fazer, faça nessa noite. Nós queremos, meu Pai, render a Ti louvor, honra e glória. Toda honra e toda glória dada a Ti. Porque para o Senhor, Pai, aqui nós estamos. O Senhor nos cobrou. E nós queremos bendizer o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Você pode sentar? Eu estou cuidando, você orando, eu estou te montando, o resto é detalhe, eu estou anotando, tá rindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá, o que é vencedor, mas fique sabendo. Você pode confiar. Eu vou no campo de batalha. Eu estou na retaguarda. Pode ir.
Pode ir devagarinho. Para não. O negócio é não parar. Como você começou, eu não preciso saber. O ponto de partida quem te deu foi Deus, mas Ele manda te dizer que Ele está te aguardando lá. Como é que você vai chegar? Não sei. Talvez faltando um dedo, talvez careca, talvez com a roupa rasgada, mas o importante é chegar. Está entendendo a glória? Porque começar, quase todo mundo começa, mas terminar é só para os escolhidos. Quem está entendendo a glória? Quem quer que a exalta, glorifica o nome dele, porque Ele que está presente nessa noite. Aquela irmã que cantou, se eu não te ouvi, quando você louvava, eu vi o anjo do Senhor te dando um abraço. Você que está de verde, irmã, quando você estava louvando, que você virou para o departamento, o Senhor falou assim: estão tirando das costas dela um fardo muito pesado. Eu falei: Senhor, vai me falar antes da pregação. O Senhor falou: porque depois que eu falo, ninguém mais fala. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou assim: diz a ela que eu estou dando um abraço nela nesta noite, que eu estou aliviando. Só Deus sabe a força que a irmã está fazendo para chegar até no dia de hoje. Ministerialmente, familiarmente, só Deus é quem conhece, mas Ele manda te dizer que Ele te abraça. Você recebe o abraço do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer só abraçar a irmã, não quer abraçar você. Quer abraçar você, quer abraçar você, quer abraçar você, quer abraçar você, quer abraçar você. Ele está aqui nessa noite. Chega com esse abraço que o pai não abraçou, que o marido não abraçou, que o filho não abraçou, mas o pai, aleluia, ele abraça, ele manda te dizer: recebe nessa noite, aleluia, essa cura para a tua alma, porque tem pessoas que chegou aqui como um carro, mas vai sair daqui, aleluia, vaso para a glória de Deus. E o vaso não é para desonra, o vaso aqui é para honra. Quem recebe essa palavra, aleluia, para Jesus. Quem aqui não é cristão, levanta as mãos lá em cima. Todo mundo aqui é cristão, você está afastado, meu filho? Você nunca foi cristão? Hein? Só visitante? Você nunca confessou Cristo como Salvador da sua vida? Não? Quer confessar Jesus agora? Não entendi. Mais pra frente, que o Senhor te dê essa oportunidade. Amém? Tem mais alguém aqui que eu não conheço, que não é cristão? Tem mais alguém? Você, minha filha? Você nunca confessou Jesus como Salvador? Ou você está afastada? Nunca confessou Jesus como Salvador? Quer confessar Ele agora? Mais pra frente, que o Senhor te dê essa oportunidade. Sabe por que eu faço isso, irmãos? Porque durante um tempo eu não entendia. E o Senhor não dá para fazer isso no culto. Até um dia o Senhor falou, usou um vaso para falar comigo. Sabe por que eu uso você desta maneira? Porque tem pessoas que deixam para fazer o apelo no final do culto, e tem gente que não fica até o final do culto. E eu quero dar livramento a ele naquela hora. E quando você começar a pregar, aleluia, que você fizer o convite, eu já quero que você pregue para um novo convertido. Quem está entendendo? Que eu vou falar aqui hoje, irmãos, para vocês dois que estão aqui, que ainda não confessaram Jesus como Salvador. Não é para botar medo em vocês, não é para mexer com o psicológico, não é para mexer com o emocional, mas é para mexer com a consciência. Amém? Eu não estou aqui hoje, aleluia, por vontade própria. Eu estou aqui hoje porque o Senhor me trouxe, e eu não vou me acovardar de deixar nada aqui, de não deixar aquilo que o Senhor me mandou deixar. Então, para vocês dois que não são cristãos, para esse moço, para essa moça que ainda não aceitou Jesus como Salvador, eu quero te dizer que essa decisão não é nem minha e nem a do ministério. Essa decisão é sua, e essa decisão só você que pode tomar. Sabe por que vocês estão aqui hoje? Porque Jesus morreu no madeiro para te dar vida e vida eterna. Só que escolher a vida eterna depende de mim e depende de você. Há uns anos atrás eu tinha um salão na rua 100. Quem me conhece, eu era cabeleireira ali, e entrou um profeta. Aqueles profetas que vivem no monte consagrando e jejuando a sua vida. E aquele homem entrou com uma manga até aqui o punho, com um botão aqui até o gogó. E aquele moço entrou, presta atenção no que eu vou dizer para você.
Aquele moço entrou e entregou um mistério para uma jovem que estava fazendo unha no meu salão. Aquela menina era manicure do meu salão. Aquele pastor entrou e falou assim: Deus requer de você hoje um concerto. E esse concerto não é para amanhã, esse concerto é para hoje. Mas observa bem que eu disse que eu não estou falando isso aqui para retornar vocês, mas o Espírito que está sobre mim, está sobre a igreja, me trouxe a memória e eu preciso relatar o que aconteceu. Aí então essa jovem ouviu aquele pastor dizer para ela assim: Deus tem algo contigo, mas o Senhor tem pressa, porque o inimigo está armando um grande laço pelas suas costas. Aquela jovem não quis aceitar Jesus naquele dia, mas os dias dela na terra eram pouco. Passaram-se 12 dias, de repente aconteceu alguma coisa lá no bairro da Rega, e aquela jovem tomou um tiro de fuzil, morreu ela e morreu o namorado. Oh meu Deus, Deus não faz nada sem antes te avisar. Eu vim aqui dizer para você nessa noite que a decisão mais assertiva de um homem e de uma mulher é morrer com Cristo, porque já disse Paulo: morrer com Cristo é lucro. Quem está entendendo da glória para Jesus. Eu vim aqui como Jeremias, ser boca de Deus para uma nação, aleluia, que não quer ouvir a verdade, mas toma quem doer, a palavra do Senhor vai ser pregada. E se eu fosse você, preparar o coração, porque a terra está nada nessa noite, e a semente vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, e você vai germinar para a glória do Todo-Poderoso. É o final desse culto. Se o Espírito arder no teu coração, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Jeremias é um homem escolhido por Deus para profetizar para Israel, para o rei do sul, para Judá. Só que Jeremias nasce num tempo de muita improbabilidade. Jeremias nasce num tempo, e a Bíblia diz no seu capítulo 1 do livro de Jeremias, que Jeremias nasce numa terra chamada Anadote. Terra essa aonde o sacerdote não exercia mais o ministério sacerdotal. Jeremias nasce ali, um contexto aonde Jeremias nasce é totalmente diferente da proposta que Deus tinha para ele. Porque Jeremias nasce no meio de homens, aleluia, que exercem sacerdócios. Porém, esses homens estão esquecidos, aleluia. E Deus fala para Jeremias: antes que te formasse, eu te conheci. Antes do ventre da tua mãe, eu te chamei. Eu vim te dar um recado aqui nessa noite. Você está linda, está cheirosa, cultuou ontem, cultuou ontem, está cultuando hoje. Mas antes que ele te formasse, ele te conheceu. E Deus está levantando uma geração de Jeremias, que mesmo que o povo não queira ouvir, a igreja vai continuar falando. Tem que receber a glória, porque eu não estou sozinho aqui nessa noite. Eu estou com uma igreja militante que está recebendo, mas também está doando. Então levanta o braço lá em cima e dá glória para ele. Não deixa para glorificar no final da bênção apostólica, não. Glorifica, porque a boca, as torneiras do céu já foi aberta. Aleluia! Jeremias nasce nesse contexto histórico. Jeremias é chamado por Deus para profetizar, para ajudar. Só que Jeremias olha para ele e reconhece com fé que ele não tem condição nenhuma em exercer o chamado que Deus tem para ele. Até porque ele foi criado no meio de sacerdotes. Então a intenção dele era ser sacerdote. Só que Deus chama ele para ser profeta. E profeta não prega o que quer. Profeta prega o que Deus manda. Porque profeta, ele prega para anunciar e denunciar. Quem está entendendo da glória para Jesus? Jesus diz: o Senhor Todo-Poderoso desfaz todas as coisas e fala para Jeremias: tem um povo aí, Jeremias, aleluia, que eu vou te usar para pregar a verdade. Jeremias treme na base e fala: Senhor, eu não posso. Mas Jesus, Deus olha para Jeremias e pergunta para ele: Jeremias, o que tu vê? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele diz: tu viu bem, porque eu vendo pela minha palavra. Aleluia! Jeremias, porque eu vejo pela minha palavra, aleluia. Tu não está vendo ilusão de hóstia, não. Tu está vendo verdadeiramente uma vara de amendoeira. E essa vara vai cortar de cima para baixo, de baixo para cima, vai cortar pela raiz, quem está entendendo? E a vara é a minha palavra. Aleluia.
apostasia. Vocês estão fazendo tudo que não agrada ao Senhor. O Senhor vos tirou do Egito para vocês adorarem ao Senhor. Ah, meu Deus do céu. E uma das coisas que nós observamos é quem tem descontentamento é ingratidão. Porque toda pessoa que não tem contentamento é ingrata. Israel estava com a ingratidão dos lábios, porque eles pediram o libertador. Deus enviou Moisés. Deus não mandou maná lá no deserto, entendendo agora para Jesus. Aleluia, eles tinham nuvem de dia e coluna de noite. Mas eles disseram para Moisés: Moisés, será que não tinha como suficiente para nós corrermos no Egito e derramar? Deus está dizendo aqui nessa noite: se contenta com a presença dele, porque quem se contenta com a presença dele tem o coração cheio de gratidão. Aleluia. É para essa nação que Deus levantou Jeremias. É para esse povo que conheceu todos os espelhos da grandeza do Senhor. Porque não existe um maior do que ele, e nenhum mais poderoso do que ele. Aleluia. Nos meus lábios não cabe palavra tão perfeita, que é o nome de todos os nomes. Quem está entendendo agora? Jeremias então tem que profetizar para este povo que tem nos lábios, e aleluia, e nas suas atitudes a ingratidão. O povo não é grato, mas o Senhor escolheu Judá, Israel, aleluia, porque dali viria o Messias, a geração que está entendendo a glória para Jesus. Dali vai ser o rebento, que é Jesus, através da raiz de Davi, ó glória. Então de Judá teria que vir algo de muita excelência. Deus está dizendo aqui nessa noite: mesmo que você não acredite, mesmo que você tenha voltado para a gratidão, Ele manda te dizer que Ele te escolheu. Aleluia, Ele vai levar a ousadia. Jeremias então, irmão, ele prega, anuncia. Vocês não viram, mas a geração que vocês contaram para vocês o que é cativeiro. Só que por conta do que vocês estão fazendo, Deus vai aplicar uma punição. Uma das coisas melhores que acontece na vida do crente é como Deus nos traz a realidade. Triste é como o Senhor nos entrega a nós as nossas próprias paixões. Porque é a Bíblia que diz, não é isso agora que está falando, oh aleluia, que Deus corrige quem ele. A Bíblia diz que Deus corrige quem ele ama. Aleluia. E uma das melhores coisas é ser corrigido por Deus. Aleluia. Porque o Senhor, se Ele tiver uma ferida, Ele abre a ferida e derrama bálsamo. Eu vejo o Senhor derramando bálsamo aqui nessa noite. Eu vejo Deus abrindo ferida aqui nessa noite, tirando aquele carnetão, fazendo uma cirurgia, passando bisturi, espremendo pus. Eu estou vendo pelos olhos espirituais quem está recebendo da glória para Ele. Porque tem uma cirurgia aqui nessa noite. Porque tu é casa de Israel. Tu foi chamado para adorar, para louvar. Tu não foi chamado para apostasia. Tu não foi chamado para se prostrar diante de rico. Tu foi chamado para se prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Jeremias continua profetizando. Daniel se resolve não contaminar, aleluia, com o manjar dos reis. Jeremias foi exposto no pátio da guarda, aleluia, humilhado, envergonhado, aleluia. E Ezequiel não pôde chorar muito. Está pensando que é só você que passa prova? Está pensando que é só você que passa luta? Está achando que a sua história é mais triste, que o teu irmão está do seu lado? Experimenta viver o que ele está vivendo. Experimenta passar o que ele está passando. Pede o Senhor para poder te levar em espírito, como o Senhor levou Ezequiel e como Deus também levou Jeremias, porque aqui é em espírito. Não foi uma visão real, como eu estou tendo você que foi em espírito. Aleluia. Porque Jeremias está profetizando para um povo que foi escolhido para louvar o Senhor. Só que o povo, irmão, deve ter se apostatado da fé. E por conta deles ter se apostatado da fé, eles resolveram calar Jeremias. Jeremias não podia mais falar. Jeremias estava envergonhado. Jeremias estava triste. Jeremias estava abatido. Aí veio a voz do Senhor, no contexto que nós lemos. Aleluia, Jeremias 18. E veio, e a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo. Primeiro o autor dizendo que a palavra de Deus veio a Jeremias. E depois está escrito assim: levanta.
abatido porque o povo tentou calar a voz profética de Jeremias. Aleluia. Ninguém estava querendo ouvir o que Jeremias tinha para dizer. Porém, o que Jeremias tinha para dizer era o recado do Todo-Poderoso. É dizendo: se vocês não arrependerem, aleluia, virá um novo cativeiro. O cativeiro agora é da Babilônia. E eu vou me afastar. Quem está entendendo agora? Volta para o caminho da obediência. Volta a ouvir a voz do Senhor. Porque de certo o livramento virá. Quem está entendendo agora? Este livramento chega hoje. Aleluia. Se você se posicionar, o livramento chega hoje. A calúnia vai cair por terra. O invejoso não vai permanecer. Porque se você se levantar hoje, você vai ouvir a voz do Todo-Poderoso. Levanta, Jeremias. Você está batido por quê? Eles não estão negando a sua voz, não, nem a sua fala, não. Estão negando a minha voz e a minha fala. Eu tenho compromisso contigo, Jeremias. Te chamei por profeta. Jeremias, eu tenho um compromisso contigo. Porque eu te chamei profeta para essa nação. Porque eu te chamei para você ser referência para essas mulheres. Eu sei o que está doendo. Eu sei o que está machucando. Eu sei o preço da renúncia. Mas o meu compromisso, como não era uma morte, era com quem está dando a morte, eu digo: o meu compromisso é contigo. Aleluia. A terra onde Jeremias nasceu, ninguém queria comprar. Era uma terra abandonada. Mas Jeremias nasce numa geografia imprópria, onde ninguém tem nada. Mas o Senhor fala: o meu compromisso é contigo. Ninguém está querendo ouvir o que você está dizendo, não. Mas estão rejeitando a minha voz. E a ordem que eu tenho para ti nessa noite é para você se levantar. Se levanta, se ajeita, aleluia, toma um banho, passa um perfume cheiroso, coloca uma gravata, engraxa o sapato, coloca um salto alto, estufa o peito e vai. Porque quem vai na tua frente, na tua retaguarda, é o Todo-Poderoso. Levanta, Jeremias. Levanta, Edna. Levanta, Nessa. Levanta, Márcia. Levanta, Antônio. Levanta, Jonathan. Levanta. Porque Jeremias foi escolhido para falar para a nação. Mas você foi escolhido para falar dentro da tua casa. Você foi escolhido para falar do teu bairro. Você foi escolhido para falar da tua igreja. Você foi escolhido para falar neste tempo, para essa nação incrédula. Mas a minha espada vai descer, porque eu velo pela minha palavra. Levanta, Jeremias. E depois que você levantar, agora você desce. Meu Deus. Toma uma água, você dá glória para Jesus. Glória. Depois que você levantar, Jeremias, você vai precisar descer. O que significa descer como igreja? Se humilhar. O que significa se humilhar? Depender totalmente da vontade do Senhor, do querer do Senhor, da orientação do Senhor. É depender totalmente dele. Aleluia. Por que, Jeremias? Porque você precisa se levantar, descer, aleluia, a casa do oleiro. Porque não é descer qualquer coisa, é descer na casa, aleluia, do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. Depois que você se posicionar, você vai ter que descer comigo, porque lá na casa do oleiro eu vou te revelar algo que eu não revelo a nada. Aleluia. É necessário subir, mas é necessário descer. Descer na minha presença, porque eu vou te mostrar o estado real e espiritual de Israel. Você está enganado. Eles não só estão com comichão dos ouvidos, não. Eles estão quebrados. Israel não está só com o ouvido tapado, não. Está quebrado.
Quando se está quebrado, não retém nada. Você já viu alguma coisa quebrada, retém alguma coisa? Quem está entendendo a glória para Jesus? É por isso que eles não estão dando crédito que você está falando em meu nome, porque eles estão quebrados. Mas não foi eu que quebrei eles, não. Foi eles que se quebraram por causa de desobediência. Porque a desobediência quebra o nome. Meu Deus. Porque andar na desobediência é andar na contramão da vontade de Deus. Então, Jeremias, eu vou fazer você crescer para você ver. Porque lá eu vou te revelar. Escuta bem. Porque lá eu vou te fazer ouvir. Ouvir é diferente de ver. Existem muitas vozes no mundo, mas só uma é a voz de Deus. E qual foi a que você ouviu hoje? Tem gente fazendo barulho ali, aleluia, mas não é Deus. Tem gente gritando, mas não é poder de Deus. Tem gente chorando, mas não é de arrependimento. Essa palavra de prata na fonte, servindo do altar, porta por porta. Tem até gente do outro lado, do alcance desse microfone, que está recebendo o alimento do céu nessa noite da glória. Vai Jesus, igreja! Jeremias, desce na minha presença, porque você não vai poder mais ouvir ruído. Porque Israel está querendo te calar. Mas enquanto estão querendo te calar, eu abro a tua audição. Eu vou te fazer mais sensível, aleluia. Se tentarem te calar, ainda resta 4 sentidos: visão, audição, entendimento e paladar. Tato, aleluia, porque são 5 sentidos. Deus manda dizer aqui nessa noite: se a tua voz não for ouvida, Ele vai te levar para a oraria e você vai ver o trabalho dele. Porque onde Deus fala, Deus cumpre. O que Deus promete, Ele realiza. Israel, tu és meu, eu não abro mão da tua adoração. Não vai levantar outra geração além dessa, aleluia, para
ansioso, porque ele vai ouvir a palavra dele. Por quê? Tem muitas maneiras de Deus falar conosco. Deus fala conosco sem errar, através da sua palavra. Mas Deus também usa profeta, Deus usa uma criança, Deus usa um louvor, Deus usa um ímpio, Deus usa quem Ele quiser para falar. Só que Ele está dizendo, você vai descer, porque lá eu preciso fazer você ouvir as minhas palavras. Aleluia. E Ele está dizendo assim, e desci a casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. Ele precisou primeiro ouvir, para depois os olhos espirituais dele se abertos. Se você não ouvir Deus, os teus olhos carnais vão continuar fazendo você andar por aí desgarrado. Mas se você ouvir Deus, Ele vai abrir a tua visão espiritual. Quem está entendendo agora? Se você ouvir Deus, Ele vai abrir os teus olhos espirituais. Sem ouvir Deus, não tem como os teus olhos espirituais se abertos. Escreve esse negócio aí. Aleluia. Aleluia, porque se desceu aqui agora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vou encerrar, amém? Amém? Disseram não? É a glória de Deus. Os olhos de Jeremias agora vai ser aberto, porque primeiro foi a audição. Jeremias estava tão perturbado, tão atônito do que estava acontecendo, porque o povo queria calar ele com a permissão do rei. E ele agora está dizendo, então nada meu faz sentido. O Senhor vai aí, então eu vou te devolver o sentido. Você vai ouvir e agora você vai ver. E eis que eu vi o olheiro trabalhando. Vou tomar um negócio bom aqui, você dá glória para Jesus? Ele disse que ele viu o olheiro fazendo o quê? Ele viu o quê? Trabalhando aonde? Na olaria. E aonde? Na roda. Ele não viu qualquer coisa. Ele viu o próprio Deus trabalhando no povo que ele escolheu, Israel. Ele leva ele e espírito para ele contemplar. Está tão ruim de manobra que se eles, presta atenção no jeito que eles estão, eles não vão te ouvir mesmo não. Mas para eles voltarem a ouvir você, a me ouvir através da sua vida, eu preciso refazer isso. Para você voltar a ouvir o Senhor, você precisa sentar para rachar. Para você voltar a ouvir, ser sensível à voz do Senhor, você precisa reconhecer que você é vaso, porém rachado. Aleluia. Não tem problema estar rachado não, você já vai entender. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele viu o Senhor trabalhando numa roda. E quando ele viu o Senhor trabalhando numa roda, o que estava sobre essa roda? O vaso. Só que quando ele viu o vaso já estava feito. Só que dentro dessa mesma visão, a roda girava de um lado para o outro, porque o olheiro não para de trabalhar. Quem está entendendo da glória? O olheiro não para de trabalhar, a
você precisa se apresentar na olaria, porque a olaria continua sendo o seu lugar secreto. Não é quarto de guerra, não, é lugar de intimidade. Quem está entendendo da glória para Jesus? Oh, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor pega aquele barro, leva para dentro da olaria, e dentro da olaria, a irmã Andressa começa a tomar forma. Quem foi que falou para você, irmã Andressa, que você ia cantar? Quem foi que falou para você que você ia dirigir esse departamento de mulheres bonitas e cheirosas? Amém? Concorda comigo? Vocês estão muito devagar, amém? Amém. Glória a Jesus. Quem foi que falou que você ia fazer tal coisa? Foi o oleiro, que te levou para a olaria e começou a te dar forma. Aleluia. Quem foi que falou que a missionária Valquíria, amarradeira de pé de vaca, o perfume da irmã Valquíria até os 16 anos era cevada? Verdade ou mentira, irmão Kleber? Sabe o que é cevada, irmão? Quem é aquela roça? Não estou sozinho, né, irmão? Irmão Kleber, ele não com a mão. Você da roça, irmão Kleber. Você liga aí comigo, irmão Kleber. Ajuda a pregar. Aleluia. O perfume era cevada. Eu conheço muito bem o que é barro na beira do rio. Quando você pisa assim, não tem substância. Quando você pisa assim, aonde tiver barro, vai afundando. Só para de afundar onde tem areia. Por quê? Porque barro aceita ser moldado. O Senhor leva para a olaria e fala: o irmão Kleber vai pregar. Eu não sou uma família de sacerdote, que negócio é esse? Irmão Clebinho, irmão da missionária Valquíria, amém? A irmã Valquíria vai pregar. Eu, mamadeira de pé de vaca, jamais. Nunca me ouviu. Nós não somos uma família de sacerdotes. Aleluia. Mas Deus nos levantou para esse tempo. Aleluia. Recebe isso em nome de Jesus. Eu já estou encerrando. Leva para lá. Começa a moldar. Começa a moldar. A roda gira. Para lá e para cá. Para lá e para cá. O pezinho do oleiro está observando. Está vendo. Mas a mão está trabalhando. Por isso que eu falei, recebe DNA. Porque esse vaso aqui está cheio de DNA do fabricante. Como é que é o nome digital? Tá certo? A gente não coloca digital lá para tirar o documento? Está cheio de digital aqui de quem fez esse vaso. Por isso que eu falei, recebe nessa noite, aleluia. A digital do céu, você tem a marca. Aleluia. E a marca que o Senhor impressou em você, ninguém tem. Glória a Deus. Aleluia. E ele está trabalhando no vaso. Só que o vaso se quebra. Quando o vaso se quebra, que o tema nessa noite me refaz. Quando o vaso se quebra, eu olhei para isso aqui, irmão, eu comecei a meditar. Eu falei, Jesus, quem é vocês? Quando eu olhei isso aqui, eu vi capos. Quando eu vi capos, o Senhor começou a me dar uma mensagem. Só que além de ver capo, eu vi assim, esse monte de frio contigo aqui. Porque antes de ser esse aqui, a gente é esse aqui. Só que antes de ser esse, a gente é esse. Tem alguém que tem alguma coisa na minha mão? Só vê depois que toma forma. Porque a argila aceita ser moldada. E poderia ser um vaso feito para desonra, mas foi vaso para ser de honra. O que o Senhor falou em Atos do seu capítulo 9? Ananias, vai lá. Prega para Paulo. Unge Paulo. Porque para mim ele é um vaso Até então, Paulo era uma argila qualquer. Empregado do Império Romano. Para perseguir a igreja. Só que o Senhor falou para ele assim: aleluia, tu não viu a argila, mas eu já estou vendo o vaso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas, vai lá e prega no nível. Pega arrependimento, fala para ele que se eles quiserem, que eu estou mandando fazer, a salvação vai chegar lá. O que que Jonas faz? Senhor, não deixa o arrependimento chegar nesse povo, não. Eu vou comprar uma passagem, mas não vou comprar uma passagem para Nínive, eu vou comprar para Tarsis. Aleluia. Eu não vou fazer o que o Senhor está mandando, aleluia. Nem que para isso eu tenho que morrer.
aqui, ó, ninguém pode impedir a roda de continuar rodando, mesmo que o vaso estiver quebrado. O vaso se quebra, ele pula fora da roda, mas a roda continua rodando. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite? Aleluia! Ele vai juntar os teus cacos e tu vai voltar para o mal. Porque a roda não parou. O tratado de Deus não parou. Está desviado, no mundo lá fora, a roda continua rodando aqui dentro. Tu és caco e caco não voa longe, aleluia, do cavalo. Quem está entendendo esse verso? Eu estou entendendo, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, Espírito Santo, ou melhor seja, o cavalo não voa longe do pau, não é assim? Aleluia, o vaso quando quebra, o caco fica por perto, aleluia. É um tempo determinado, você vai se juntar de novo com a argila e ele vai trazer de volta, aleluia, não só para lá, porque o vaso quebrou, mas o vaso não quebrou do lado de fora da olaria. O vaso quebrou a roda e na mão do oleiro ele está dizendo: vem cá, porque eu vou te colocar de novo, aleluia, na roda. Eu vou tirar agora com mais força, porque eu tenho pressa nesse negócio. Eu vou tirar com mais força, porque eu tenho pressa nesse negócio. Aí ele diz, aí o tema dessa menina é: me refaz. E me refazer, irmão. Aleluia. Aqui, quando está lá rodando, está no domínio do Senhor. E refazer significa levar para o estágio original. Não é só reconstruir. Eu vou te fazer com a mesma essência, a mesma matéria. Quem está entendendo agora? Glória a Deus. Eu vou te fazer da mesma essência, porque tu és ainda matéria de barro, aleluia. Só que eu faço barro, aleluia, eu faço vaso, e dentro desse vaso eu derrumo uma essência. Que essência é essa? É o meu Espírito Santo. É o meu Espírito Santo, é a minha presença, a minha glória. Só que na olaria, irmão, tem todos os tipos de vaso, todo tamanho. Só que vaso grande a gente tem dificuldade com ele, ele não cabe em qualquer lugar. Vaso grande não cabe em qualquer lugar. Vaso pequeno, aleluia, onde o grande não cabe, ele cabe e até sobra. Quem está entendendo a glória para Jesus? Aleluia. Aonde a soberba não chega, é um lugar cheio que vai acontecer. Aonde o grande acha que vai chegar, vai fazer, vai acontecer. O chinelinho, a baiana chega, planta o seu lado e a glória desce. Porque é vaso que aceita monte, e é vaso que recebe essência, é vaso que recebe o poder de Deus. Aleluia! Só que precisa de um tempo para fazer o vaso. O que faz? Faz o vaso, ele sai dali aonde? Sai como? Molhado. Ele sai cru. Eu posso ouvir um aleluia de quem entendeu? Está sendo voltado, está molhado, porque está recebendo mal. Tira as pepas do rio, tira aqueles caras de linguagem, aquele negócio tira. Porque está na roda, Deus está tirando, Deus está alisando o barro. Aleluia. Para transformar, Deus está alisando o barro para transformar em vaso. E depois de transformar em vaso, você ainda precisa ter um cuidado com ele, porque ele está fresco. Não importa se é grande ou se é pequeno, ele está fresco. Ou seja, qualquer coisa que esbarrar nele, ele se desfaz. Dentro da olaria tem as prateleiras, o lugar de colocar os vasos que está por
Então o vaso não difere de vaso, aleluia. Se o vaso que está verde, aleluia, está com prepotência, está fragilizado, o vaso que está maduro, coloca o vaso no lugar dele. Quem está entendendo agora? O vaso que está maduro vai dizer assim: fica tranquila, minha irmã, o Senhor é comigo, mas o Senhor é contigo também. Litígio no meio de nós não funciona, nós somos um vaso. E se o oleiro refazer, aleluia, se o oleiro quiser levar para a olaria, a gente se quebra porque a gente não aceita molde. Quem está entendendo? Mas eu quero nessa noite sair daqui toda montada, toda cheia na praça, porque o oleiro daqui nessa noite está trabalhando, a roda está girando e a lava para baixo, o oleiro está para baixo, o oleiro está trabalhando e a roda está girando e o vaso está sendo louvado. Quem recebe nessa noite a glória para Jesus. Missionário, eu não posso dizer não olha aquilo que está verde. Você não pode receber a essência do Espírito Santo. Porque se você receber a essência do Espírito Santo, vai ficar como Israel. O povo não estava dando valor para o que o Senhor tinha com ele. Que é a coisa mais linda nessa vida do que ser escolhido por Deus? O Senhor que te escolheu. Quando você estava louvando ali, o Senhor que está em mim, está em você, ia dentro do seu coração e arrancava uma raiz de tristeza, de amargura. Só o Senhor sabe a luta que é para estar aqui. E tu fala assim: Senhor, não vai cessar mais essa lágrima, não? Vai cessar mais essa lágrima, não, Senhor? O Senhor está dizendo assim: está quase saindo da prateleira. Suporta mais um pouquinho, porque o que não te mata te fortalece. Aleluia. Porque a mão do oleiro não mata ninguém. A mão do oleiro permite se quebrar. A mão do oleiro não mata ninguém. A mão do oleiro permite a gente se quebrar na mão dele. É melhor quebrar na mão dele, aleluia, do que vaso inteiro do lado de fora. Se preciso, você quebra mais de uma, mais de duas, mais de três, mais de 10. Se quebra na mão do oleiro. É muito melhor se quebrar na mão dele, na olaria, do que ser vaso do lado de fora. Porque do lado de fora é vaso de desonra. Aleluia. Eu já estou encerrando. Terminou o processo da olaria. Jeremias agora volta a profetizar. Jeremias agora não tem mais dúvida, ou seja, Deus está dando reforço para a sua vida. Deus está dando um reforço, dizendo: está na olaria, está na roda, está sob o meu domínio, está sob o meu controle. Eu faço e refaço. E se eu precisar refazer, eu vou trazer com a mesma essência. Aleluia. Com a mesma essência, entendeu? Estão preparados para o que vai acontecer daqui no próximo ano? Tá? Vai soprar, irmão. Vai ter vaso que vai se rachar hoje. Vai ter vaso, irmão, que já disse assim: depois do conversa, eu não quero nem saber. Não quero saber de vaso, não. Não quero saber de ser vaso, não. Você vai ser o quê? O que você vai ser se você não for vaso? Você vai ser infeliz. Lá fora você vai ser infeliz. Fica na olaria. Porque você é um caco entre outros cacos. Aqui só tem caco. E se ele quiser refazer, ele refaz. Se o Senhor ainda não te apresentou, Ele vai te apresentar. O Senhor vai te apresentar. Ainda que a minha casa, a tua casa, não seja tal para com Deus, em tudo Ele fez uma aliança comigo e fez com você. Não tem que agora. Muita humilhação, mas é necessário você, irmão. Presta atenção. Você vai assim. Volte a ter isso. A parte tentava te calar, mas o Senhor está mandando te dizer: porque tu és vaso. Aleluia. Pequeno. Mas o que o grande carrega, o pequeno também carrega. Não carrega a mesma quantidade, mas carrega a mesma essência.
é Senhor. E Ele refez o vaso com a mesma essência. Deus está dizendo, se era pregador, não está pregando mais, vai voltar a pregar muito melhor. Quem recebe da glória? Se orava e não ora mais, vai voltar a orar com muito mais excelência. Se fazia trabalho, aleluia, de libertação, vai voltar a fazer com mais excelência. Aleluia. Porque Ele refez você para a glória do Deus. Uma permissão